Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre comportamento do consumidor. Nós vamos ver os fatores que vão influenciar esse comportamento do consumidor. Vamos entender a questão do processo de decisão de compra, como a decisão de compra em si, propriamente dita. E para isso a gente tem que entender, né, o que é esse comportamento consumidor. Então, Kotler e Keller, ele traz que esse comportamento consumidor é o estudo sobre como os indivíduos, grupos e organizações vão selecionar, comprar, usar e descartar bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. Então, todos esses consumidores finais, né, os indivíduos, os grupos e as organizações, elas vão constituir um mercado consumidor. E para nós, que somos profissionais de marketing, vocês que serão profissionais de marketing, precisamos entender como os consumidores responderiam aos inúmeros esforços de marketing que a empresa poderia utilizar. Para a gente entender isso, existe um modelo do comportamento do consumidor, né, que a gente vai identificar todo esse passo a passo e a gente vai entender basicamente como é que funciona a cabeça de um consumidor, né? Antes disso, a gente precisa entender que existem alguns estímulos, né, nesse modelo de comportamento. Esses estímulos são divididos em dois, né, que são os estímulos de marketing, que aí está relacionado aos 4P, né? Quando eu cito aqui bens e serviços, eu estou falando sobre produto. Aqui é o preço, distribuição, que é a praça, e a comunicação, que é a promoção, certo? E os outros estímulos, que são relacionados ao estímulos econômico, tecnológico, político e cultural. A partir disso, quando a gente vê esses estímulos, é que aí entra na caixa preta do consumidor. Essa caixa preta do consumidor é a mente do consumidor, e isso está dividido em dois grupos, que são as características psíquicas de um consumidor, né, que aqui está citada como psicologia do consumidor, que vai estar relacionada à motivação, à percepção, à aprendizagem e à memória, e as características do consumidor, né, que são os fatores que vão influenciar essas características, que podem ser fatores culturais, sociais e pessoais. A partir disso, inicia o processo de decisão de compra. Né? O processo de decisão de compra é a etapa em que o consumidor ele vai reconhecer o problema e vai buscar, né, informações, avaliar alternativas, vai decidir a compra e vai avaliar aquela compra, que é o que nós veremos nessa aula de hoje. E no último estágio, né, a gente fala sobre as decisões de compra, né, onde o consumidor decide o produto, a marca, o revendedor, o quanto ela vai comprar, o momento que ela vai comprar e a forma de pagamento que ela vai utilizar. Para a gente entender esse processo de decisão de compra, a gente tem que entender que nele existe alguns papéis, né, que são esses 5 papéis. São papéis que vão influenciar a compra de determinado consumidor, né? Então, temos o papel de iniciador, que é quem decide que uma necessidade não está satisfeita. Por exemplo, eu tenho um celular e eu vejo que esse celular não está me satisfazendo, então eu quero comprar outro. Então, estou sendo o iniciador desse processo de decisão de compra. Vai ter a pessoa que é influenciadora, que é quem vai ter o poder para orientar e modificar a compra do produto. Geralmente é quem já tem um produto e faz propaganda por boca a boca, enfim. Vai ter o decisor, que é quem autoriza a compra. Eu posso querer um produto, mas quem vai autorizar a comprar é outra pessoa, né? Vai ter o comprador, que é a pessoa que é encarregada a realizar o negócio, a comprar o produto ou o serviço, enfim. E o usuário, que é a pessoa quem vai estar destinada ao produto. Aqui temos outro esquema, né, voltado para esses papéis no processo de compra do consumidor. Como eu já falei, tem o iniciador, que pensou na ideia, o influenciador, o decisor, o comprador e o usuário. Para isso, né, após entendermos que existem alguns papéis que vão influenciar o comportamento do consumidor, tem que entender como os clientes compram. Então, para dar aos consumidores aquilo que eles querem antes, depois e durante a troca de marketing, as empresas elas precisam compreender de que forma os consumidores compram. Nós precisamos entender como os consumidores compram.
Então, para isso que existe esse processo de decisão de compra, que se consiste em 5 estágios, que são o estágio de identificação da necessidade, de busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e o comportamento pós-compra. Todos esses estágios eles vão auxiliar a gente nesse processo de decisão de compra. Então aqui a gente tem um esquema, né, que dá para entender um pouco melhor. A gente vê que no reconhecimento da necessidade existem dois tipos de influência que vão influenciar o comprador a realmente identificar que ele está precisando de determinado produto ou serviço, né, que são as influências do envolvimento e as influências da propaganda, como eu já falei, a questão de propaganda boca a boca, essas coisas. Vai ter o processo de busca de informações, avaliação de alternativas de compra e avaliação pós-compra, certo? A gente percebe aqui que durante o período, o estágio de avaliação de alternativas e de compra, existem algumas influências que vão mudar, né, o percurso de compra de um consumidor, que podem mudar, na verdade, que são as influências externas, as situacionais e a interna, a gente vai ver um pouco mais à frente. Na identificação da necessidade, o processo de compra começa quando o comprador reconhece um problema ou uma necessidade desencadeada por estímulos internos ou externos. Esses estímulos internos são as necessidades normais de uma pessoa, né? A gente tem fome, a gente tem sede, a gente precisa de alguns produtos essenciais. Então, fazem parte desses estímulos internos, né? Isso só para a nossa consciência e torna-se um impulso e a gente vai querer comprar. Já nos estímulos externos, podem ser um estímulo de admiração por algum produto. Um amigo seu comprou um carro, né? Como eu coloquei aqui, comprou um carro, você gostou daquele carro, você começou a admirar aquele carro e sentiu a necessidade de ter um parecido, alguma coisa do tipo, ou até mesmo propaganda de terceiros, né? A gente vê aqui uma propaganda de um Mac, de um Grand Cheddar. Então eu vejo isso e me dá vontade de comer. Então isso é um estímulo externo, é um estímulo de uma propaganda que fez você reconhecer uma necessidade, um problema que você quer sanar, certo? Na etapa de busca de informações, o consumidor vai buscar informações a respeito das formas de satisfazer as necessidades reconhecidas. Inicialmente ele irá utilizar uma busca interna, né? Ele vai reavaliar compras passadas, dependendo do produto que ele quer comprar, né? Então, ele vai fazer essa busca interna mais para se lembrar de experiências com os produtos que possam ter satisfeito a sua necessidade. E, por seguinte, ele vai, se ele querer mais informações, ele vai iniciar uma busca externa, né? Procurando outras fontes de satisfação da necessidade. Essa busca de informações pode ser internet, pode ser amigos também, enfim. Como eu coloquei aqui, essas informações podem ser pessoais, né, que são famílias, amigos, vizinhos conhecidos, comerciais, né, que estão relacionados à propaganda, sites, vendedores, representantes, embalagem e mostruários, e informações públicas, né, que são meios de comunicação em massa, mídias sociais, organizações de classificação de consumo e experimentais, né, manuseio, exame ou uso do produto, né, que essa experimentais elas está voltada para essa questão de busca interna, né, que são coisas que você já utilizou, né, e você viu, né, que é um produto bom, enfim. Cada fonte de informação ela vai desempenhar uma função diferente ao influenciar na decisão de compra, assim como os papéis. A partir disso, a partir de que você identificou algumas informações, é que você vai avaliar as alternativas, né? Então, nesse estágio, os consumidores eles vão levar em conta os riscos percebidos e os benefícios que cada produto, cada opção que ele escolheu, ele tem, né? Para fazer tal coisa, eles estabelecem critérios de avaliação, que são dimensões específicas utilizadas para comparar as alternativas. Esses critérios para comparar os produtos, eles podem ser reputação da marca, garantia do produto, preço e prazo de pagamento.
E além desses critérios, há atributos que os compradores, os consumidores, eles criam e vão variar de acordo com o produto, né? Por exemplo, quando a gente pensa em hotel, né, em contratar uma diária de hotel, você vai pensar na localização, na limpeza, em ambiente e preço. Esses atributos eles vão influenciar a sua compra. Quando você pega um antisséptico bucal, né, você vai verificar a cor, a eficácia, a capacidade de matar germes, o sabor e o preço. E quando você pensa em pneus, para um carro, para uma moto, uma bicicleta, você vai pensar na segurança, na vida útil, no desempenho e no preço. Você pode ver que o preço ele é um atributo que está relacionado a todos os tipos de produto, né? Que faz parte dessa questão de custo-benefício. A partir desse estágio de avaliação de alternativas é que inicia o estágio de decisão de compra, que vai significar a escolha entre as alternativas no conjunto em consideração, que foi as opções levadas em contas antes de decidir a compra, e a decisão de onde e quando realizar a compra. No estágio de avaliação, né, o estágio anterior, o consumidor ele vai criar a preferência entre as marcas dos conjuntos de escolha e forma de intenção de comprar as marcas preferidas. Ao formar essa intenção de compra, ele pode passar por 5 subdecisões, né? A decisão por marca, a decisão por revendedor, a decisão por quantidade, a decisão por ocasião e a decisão por forma de pagamento. Então, você pode ver que não é somente um critério que vai fazer uma pessoa comprar um produto, né? Às vezes uma pessoa quer um produto, determinado produto, mas a forma de parcelamento é em 6 vezes e ele não consegue pagar em 6 vezes, quer em 12 vezes. Então ele vai levar em conta mais essa questão de forma de pagamento. Enfim, esses atributos, essas alternativas, elas vão ser alteradas de acordo com cada consumidor. Após isso, após realizar a compra, vai ter o estágio de avaliação pós-compra. Então, nesse estágio, o consumidor ele vai decidir se o produto e a experiência de compra atendem ou excedem as expectativas. Quando atendem ou excedem as expectativas, vai criar no consumidor a satisfação, né, do consumidor. Ele vai ficar satisfeito, né, de ter comprado aquele produto, ele fica encantado com o produto, mas quando ela ficar aquém das expectativas, vai criar uma grande satisfação e vai ter algumas ações pós-compra, né? Então, nesse estágio, vai ter esse estágio de satisfação pós-compra, como eu já falei, quando você fica bastante satisfeito, você fica encantado com o produto, você faz essa ação de boca a boca, né, com as pessoas, você divulga realmente o produto, mas quando você fica insatisfeito, você já faz um movimento contrário, né, você faz uma divulgação negativa, certo? E além disso, durante esse estágio de avaliação pós-compra, também tem essa questão da utilização, né, e o descarte. Como vai ser feita essa utilização do produto e como ele vai ser descartado, que são também formas de avaliar. Tem pessoas que elas avaliam muito essa questão de quando o produto ele estiver desgastado, como é que eu vou fazer esse descarte? Então é importante também ter sempre em mente essa questão, né, de como o produto vai ser utilizado e as formas que ele podem ser descartados. E aí parte para essa questão do envolvimento no processo de decisão de compra. A gente vê que quando nós temos umas soluções rotineiras de problema, são compras que a gente não tem muito envolvimento, há um baixo envolvimento. Isso que são produtos como leite, serviço de táxi. Então você não vai precisar fazer avaliações de alternativas, né? Você vai reconhecer a necessidade, vai buscar informações, vai comprar e vai ter a avaliação pós-compra. Quando você está nesse meio termo, nem tão baixo o envolvimento, nem tão alto o envolvimento, a gente tem uma solução limitada de problemas, como sapatos e conserto de eletrodomésticos. Então você vai reconhecer a necessidade, você vai buscar informações, né, interna e externa, de forma limitada, não vai fazer uma busca muito grande, você vai fazer uma busca genérica, você vai avaliar, né, algumas alternativas
muitas alternativas, critérios e regras de decisão simples, você vai comprar e vai ter uma avaliação pós-compra também. Já quando há compras de alto envolvimento, a gente está falando de compras de um carro, de umas férias que são muito caras, por exemplo, para Maldivas, que é bastante caro, né? Então, nessa situação, nessa solução complexa de problemas, a gente vê que vai ter o reconhecimento da necessidade, vai ter essa busca de informações interna e externa, então aí vai ser uma busca maior, né? Às vezes você consulta diversas pessoas, né, para conseguir considerar algumas alternativas. A partir disso você vai avaliar essas alternativas, que vai ser muitas alternativas, muitos critérios e regras de decisões complexas, porque você vai comprar um carro geralmente para passar 5, 6 anos com o carro. Então, é uma compra que você realmente tem que ter critérios muito rigorosos para comprar. A partir disso, a partir dessa análise, dessa avaliação, você compra e vai ter uma avaliação pós-compra, que aí vai ser uma avaliação mais complexa. Quanto maior o custo de um produto, o valor monetário dele, maior essa questão de avaliação, né? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, vocês podem entrar em contato. Eu estarei disponível para sanar essas dúvidas, certo?